E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou dar continuidade da nossa regressão logística, né? Quem não viu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui nos vídeos sugeridos para você usar antes de vir para esse. Então basicamente no vídeo anterior nós ajustamos o modelo, né, e interpretamos os coeficientes. Agora a gente vai passar para a análise de sensitividade e especificidade. O foco do canal é mais em aulas práticas no R, mas esse tema eu preparei uma aula teórica antes da gente ir para a aula prática aqui para o R. Então, vamos lá para o Excel e no próximo vídeo a gente vai voltar para o R. Vamos ver um pouquinho de teoria. Então, o que eu fiz aqui, né? Aqui no cabeçalho que está de preto é a nossa base de dados original, que a gente trabalhou lá no R. Né? Os resultados da prova de lógica, da prova de redação, todos os outros testes, psicotécnico, e aqui é a variável resposta, né? Se o medidor teve uma performance ruim ou uma boa performance. Então, só para recapitular rapidinho, né? Aqui são os dados que nós trabalhamos no vídeo anterior, que são os mesmíssimos dados que a gente vai trabalhar agora aqui no Excel. A diferença é que eu apliquei a função logística, né? E obtive as probabilidades de cada observação pertencer à classe boa. Né? Então, para a gente entrar na análise de sensitividade e especificidade, antes das definições, é interessante a gente passar por alguns conceitos anteriores. Um dos conceitos é o limiar, né? É o ponto de corte. Porque a regressão logística ela não vai falar esse indivíduo tem uma boa performance ou esse indivíduo tem uma performance ruim. Ela vai gerar uma probabilidade, né? Que foi o que a gente pode ver por aqui. E para classificar como boa, né, como indivíduo pertencente à classe boa ou indivíduo pertencente à classe ruim, a gente precisa de um limiar. Ou seja, se a probabilidade de pertencer à classe sim for acima desse limiar, então classifica como boa. Caso contrário, classifica como ruim. Então eu pus a fórmula aqui no Excel. Vamos lá, deixa eu só identar a fórmula aqui para ficar mais fácil. Uhum. A gente fecha o parênteses. Então, o que eu estou dizendo aqui nessa fórmula, né? Se a coluna J, né, que é a probabilidade de pertencer à classe boa, for maior que o meu limiar, que está fixo aqui, então escreve boa. Caso contrário, escreva ruim. Né? Então eu incluí essa fórmula e arrastei até o final da coluna. Então essa fórmula aqui nada mais é do que comparando a probabilidade estimada com o ponto de corte. Ok, obtivemos esse vetor. Agora sim, né? Agora no momento anterior a gente obteve as probabilidades e agora nós temos a classe. Então agora a gente já consegue comparar a classe predita, né, estimada, com a classe original. E uma ferramenta para a gente comparar isso, essa comparação, é a matriz de confusão, que nela a gente consegue ver os erros e acertos do modelo baseado em um determinado limiar. Então, para esse limiar de 50%, como que a gente pode interpretar a matriz de confusão? Né? Então, só para fixar.
matriz de confusão é uma tabela comparativa entre essa coluna e essa coluna. Entre a original e a predita. Então, a gente entra nos conceitos de esses 4 conceitos aqui. Verdadeiro positivo, falso positivo, falso negativo e verdadeiro negativo. Então, nessa posição da matriz de confusão, nós temos os verdadeiros positivos. O que é isso, né? Eu pus uma legendinha aqui. Qualquer coisa, vocês podem bater um print aqui, porque esses termos confundem bastante, principalmente se eu estiver estudando pela primeira vez agora. Então, os verdadeiros positivos, que estão na minha matriz de confusão, na linha 1, na coluna 1, ou seja, esses elementos aqui, 214, o que isso aqui diz para a gente? Das observações que o modelo previu como boa, quantas observações realmente eram da classe boa? Ou seja, das que ele previu como boa, quantas realmente eram boas? Né? 214. A gente pode até fazer o filtro aqui. Das que ele previu como boa, quantas realmente eram boas? Então, vem aqui no original agora. Opa. 214, né? Que bate aqui com a matriz de confusão. Ok. Filtro aqui. Beleza. Então, esses são os verdadeiros positivos. É o que ele acertou para a classe positiva, né? Nossa classe positiva é boa. Aqui, né, nós temos os falsos positivos. O que seria um falso positivo? É o elemento que está na linha 1 e a coluna 2, né? Esse aqui. Das observações que o modelo previu como boa, quantas dessas observações não eram originalmente boas? Então, são os erros que o modelo teve para a classe positiva. Ó, então, 18 observações o modelo previu como boa, só que ele previu errado. Originalmente, ele era ruim. Então, se a gente fizer esses filtros aqui, a gente vai chegar nesse valor. Então, ou seja, é um falso positivo, né? Que ele deu um aviso falso para a classe positiva, que é a boa. Então, logo aqui abaixo, nós temos os falsos negativos. Né? O que seria? O falso negativo é o elemento que está na linha 2, coluna 1, da matriz de confusão. Então, interpretando, um falso negativo, ele quer dizer que das observações que o modelo previu como ruim, quantas não eram originalmente da classe ruim. Ou seja, são indivíduos observações que ele previu como ruim, mas era da classe boa. Ou seja, ele errou. Então, por isso que é um falso negativo. Né? É um valor falso para a classe negativa, que é ruim. Então a gente pode até fazer o filtro novamente para verificar, né, que ele previu como ruim. Só que ele previu errado, porque era boa. Então a gente vem aqui na classe original. Chegamos naquele valor de 27. Ok. E aqui por último, nós temos os verdadeiros negativos. Né? O verdadeiro negativo é o elemento que está na matriz de confusão, nessa posição, na linha 2, coluna 2. O que o verdadeiro negativo diz para a gente? Das observações que o modelo previu como ruim, quantas observações realmente eram da classe ruim?
Então, ou seja, são os acertos dele, não, são os acertos da regressão logística para a classe negativa, que é ruim. Então, ele previu como ruim e realmente era ruim, foram 440 observações. Então, se a gente reparar, a gente vê que na diagonal da matriz de confusão, nós temos os acertos. Né? O verdadeiro positivo aqui e o verdadeiro negativo aqui. Então, uma métrica que dá a taxa de acerto geral do modelo é a acurácia, que ela é a soma dos elementos da diagonal, né? Ou seja, os acertos, dividido pela soma total dos elementos, ou seja, a diagonal pelo somatório total. Então, se a gente vir aqui, eu tenho aqui calculado. A gente pode, então, tem até a fórmula aqui, a gente pode rastrear pela fórmula. Né? Então, eu somei aqui a diagonal, é uma razão, né, entre os elementos da diagonal com o somatório de todos os elementos da matriz. Então, o modelo teve uma taxa de acerto geral de 93,56%. E ele teve uma sensitividade de 92,24%. O que isso aqui diz para a gente? A sensitividade, ela fala que de todas as observações da classe boa, né, aqui no originais, quantas que foram rotuladas como boa, foram classificadas como boa. Então, ele compara, né? Quantas que eu tinha da classe boa original? Dessas, quantas que eu falei que realmente eram boas? Então, a fórmula é essa aqui. É os verdadeiros positivos sobre os verdadeiros positivos mais falsos negativos. A gente pode rastrear pela fórmula aqui, né? Verdadeiro positivo sobre verdadeiro positivo mais falso negativo. Então, ele classificou corretamente 92,24% de indivíduos da classe boa, pertencente à classe boa. E a especificidade? A especificidade aqui ela deu 94,22%. O que isso significa? De todas as observações da classe ruim, quantas foram classificadas como ruim? Então, agora ele medindo a capacidade do modelo de acertar a classe negativa, que é ruim. Então a gente vê que ele acertou bem também, né? 94,22% de acerto. Ok. Então, certo. Isso tudo é considerando o ponto de corte, o limiar de 50%. Mas será que esse limiar aqui é o melhor para a gente trabalhar? Se eu mudar ele para 0,80 e atualizar, mudou, né? Se eu for variando esse limiar aqui, de 5% e for atualizando, né, os valores vão mudando. Então, qual que é o valor que vai me dar a maior sensitividade e a maior especificidade? Né? Ou seja, o ponto de corte, o limiar, vai me dar a maior taxa de acerto nas duas classes. Né? Ou seja, eu quero um modelo que vai prever bem tanto quando for uma performance boa e quando for uma performance ruim. Né? Então, no próximo vídeo, né, para não ficar muito longo, no próximo vídeo a gente vai lá para o R e a gente vai descobrir como achar o ponto de corte para maximizar a sensitividade e a especificidade. Ok? Então, o vídeo de hoje é esse, é mais teórico mesmo. Aí, se tiver alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários. Se gostaram do vídeo, se o vídeo ajudou vocês, cliquem no like. E se inscrevam no canal e ativem o sininho para quando eu colocar o próximo vídeo, vocês já receberem a notificação. Beleza? Então, até no próximo vídeo lá no R, aqui no canal. Obrigado.